Olá, eu sou Luciano Caparrós Santos, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e hoje eu quero falar sobre um tema importante que está sendo debatido no cenário nacional, especialmente no Congresso, e também no Supremo Tribunal Federal, que é o assunto das emendas parlamentares. Nós sabemos que o orçamento ele é executado sempre, o orçamento é executado pelo Executivo, seja ele o Executivo Nacional, Estadual ou Municipal. É quem tem a prerrogativa da execução do orçamento. E o orçamento respeita alguns critérios. O orçamento exige planejamento, você precisa ter um plano pré-aprovado, você precisa ter estabelecido que vai ter os recursos, e todas essas condições são prerrogativas e obrigações do Executivo. O Legislativo ele cumpre uma função específica da fiscalização. É o Legislativo também quem aprova o orçamento, e foi dado também ao Legislativo a possibilidade de apresentar emendas. Isso não é um assunto novo, é um assunto antigo. Os parlamentares sempre tiveram essa prerrogativa. Nós já tivemos problemas em relação às emendas. Relembrando aqui um caso antigo, em 1993, 1994, nós tivemos um escândalo do orçamento, que era o escândalo dos anões do orçamento, onde existiram ali desvios de recursos do orçamento através dos parlamentares que cuidavam do orçamento. Então, não é um problema novo, é um problema antigo, e nós estamos acompanhando essa discussão há muitos anos. Todas as vezes em que o chefe do Executivo precisa aprovar algum projeto importante no Congresso, ele faz uso das emendas parlamentares. Nós temos alguns tipos de emendas. Nós temos as emendas parlamentares individuais, temos as emendas de bancadas, emendas de comissões, e temos também as emendas partidárias. Essas emendas elas têm previsão legal e elas são utilizadas de acordo com o jogo político. Mais recentemente, nós temos tido um problema que são as chamadas emendas do relator. Nós sabemos que o relator do orçamento é sempre dado e designado pelo presidente da Casa, que é quem nomeia o relator. Esse relator ele acaba tendo a possibilidade de fazer a indicação também de emendas. Então, seria normal que o relator, que a Casa Legislativa e os parlamentares fizessem correções ao orçamento, fizessem sugestões ao orçamento. Só que o que vem ocorrendo é que, já há algum tempo, nós estamos tendo uma concentração do poder nessas pessoas que controlam o orçamento muito maior do que aquilo que se esperaria que o Estado democrático de direito pudesse prever. Nós tivemos, ainda no governo da presidente Dilma, algumas alterações que trouxeram a questão das emendas impositivas. As emendas eram uma prerrogativa do Executivo, se ele concedia ou não aquelas emendas. Isso propiciava também uma barganha, uma possibilidade de negociação. Foram criadas as emendas impositivas, ou seja, o Executivo não poderia mais decidir se cumpria ou não, se contemplava ou não aquela emenda. Ele era obrigado a contemplar. O que passou a acontecer, então, é que o Executivo começou a fazer o contingenciamento dessas emendas, ainda que impositivas. Se ele deixar para que elas sejam executadas ao final do ano, ou postergar ao máximo, ele pode inviabilizar a utilização daquela emenda. E nesse jogo, nessa forma de negociação, o Executivo tem passado a se compor, nessa composição que faz com o Legislativo, o Executivo acaba fazendo a composição para os projetos importantes. Então, como disse, não é uma novidade, isso acontece há muitos anos, isso aconteceu com o governo do Itamar, era em 93,
quando nós tivemos o escândalo dos anões, nós tivemos com Fernando Henrique Cardoso na votação das emendas para a reeleição, nós tivemos com o presidente Lula, com o presidente Dilma, com o Michel Temer, e estamos tendo agora com o presidente Bolsonaro. Isso traz uma fragilidade muito grande, porque o parlamento acaba tentando e buscando ter um governo, um executivo fraco, e acaba impondo a sua posição na aplicação dos recursos do executivo. Isso traz um desequilíbrio também numa questão importante, que é a questão da possibilidade de se captar mandatos através de emendas parlamentares. Uma questão importante no processo eleitoral é a paridade de armas. É você ter, por exemplo, a possibilidade de recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais e com uma distribuição conhecida, justa e da melhor forma possível para evitar o desequilíbrio da participação. As emendas parlamentares elas trazem um profundo desequilíbrio nesse processo. Aqueles parlamentares que são agraciados com essas emendas parlamentares porque apoiaram o governo acabam recebendo de volta essas emendas parlamentares que abastecem as suas bases eleitorais, aos prefeitos, aos governadores, a todos aqueles que podem participar, inclusive organizações sociais, que podem participar das emendas, trazendo assim um benefício, um retorno eleitoral que fica que provoca uma desigualdade com os demais participantes do processo eleitoral. Nesta legislatura, isso se agravou com as emendas do relator que foram concedidas de forma secreta, o famoso orçamento secreto, ou RP9, como alguns determinam. O relator acabou concentrando na sua mão valores enormes, um grande percentual do orçamento, que foram distribuídos sem nenhuma transparência e sem a possibilidade de conhecimento da sociedade. Alguns partidos ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ações exigindo que fosse corrigido isso. Nós tivemos, na semana passada, uma discussão no Supremo e votação sobre uma liminar concedida pela ministra Rosa Weber, uma DPF, que exige que o Congresso faça a declaração e que tenha transparência na distribuição dessas emendas parlamentares. Esse assunto é o assunto que está sendo discutido agora. Ainda ontem, na terça-feira, dia 30 de novembro, nós tivemos uma votação na Câmara e no Senado, onde foi aprovado, aliás, dia 29, né, na segunda-feira, onde foi aprovado uma nova orientação do Congresso, Câmara e Senado, para que se possa dar essa transparência. No entanto, deixando as que já foram concedidas, todas essas emendas parlamentares passadas, que estão de forma secreta, que continuem sendo secretas sem a divulgação, e que isso, então, só ocorreria daqui para frente. O que nos traria o ano de 2020 e 2021 uma total opacidade, sem nenhuma transparência de como foram distribuídas essas emendas. Isso tudo traz um processo muito grave de possibilidade de corrupção, de falta de transparência e da total desigualdade na disputa no processo eleitoral. Então, o que nós estamos chamando a atenção é para esses pontos. Infelizmente, esse é um tema que está muito distante da sociedade, mas que a sociedade precisa entender, precisa acompanhar, e para que todos os cidadãos, os eleitores, possam acompanhar essas emendas parlamentares, para quem estão sendo destinadas, quais os municípios, quem são os deputados ou senadores que estão fazendo essas indicações. Para que tudo isso possa ser conhecido, nós precisamos dessa transparência, precisamos conhecer como é que isso tudo funciona, para que todos possam fazer a fiscalização. Lembrando que não é somente a destinação da emenda parlamentar, porque após a destinação da emenda parlamentar, isso vai se tornar no processo, vai ser determinado o empenho, esse valor deve ir para a cidade ou para o estado, e essas obras, a destinação que será dada, seja ela qual for, precisa ser conhecida para que seja monitorada e fiscalizada.
Se não houver essa fiscalização, o que pode acontecer é, como nós vimos pelo Brasil afora, inúmeras obras iniciadas e que não foram concluídas. Postos de saúde, UPAs, UBSs, que começam e param no seu alicerce, e esse dinheiro vai todo pelo ralo, sendo desperdiçado e trazendo um grande sofrimento e privando a população na área da saúde, da educação e de todos os pontos onde o orçamento precisa ser executado. Com essa questão de que as emendas elas acabam provocando uma distorção no plano de governo, naquilo que precisa ser executado, porque elas são distribuídas pelo interesse do parlamentar e não naquele plano que foi estabelecido pelo Executivo, que é um plano previamente organizado, programado, com políticas públicas que precisam ser atingidas, e tudo isso acaba sendo distorcido. Então, nesse contexto todo, é que nós precisamos atuar em relação às emendas parlamentares, nós precisamos promover esse debate e precisamos ver exatamente qual a necessidade. Se nós devemos permitir as emendas individuais, se essas emendas poderiam ser somente de bancada, pelos estados, ou somente pelo partido, porque aí nós teríamos uma fiscalização geral, onde todos participariam, e não o interesse individual de cada parlamentar. Esses são os pontos importantes que precisam ser debatidos, precisam ser conhecidos. Nós estamos envolvidos nesse processo, estamos acompanhando o debate também no Supremo, inclusive no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Acabamos de entrar nessa ADPF como amicus curiae, para podermos ter ali também uma atuação no Judiciário, assim como estamos acompanhando todo esse desdobramento junto ao Congresso. Todo esse poder que é dado aos presidentes da Casa, isso precisa ser revisto e pensado. Era isso. Muito obrigado e até a próxima.